Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Paul Jarrah não era um homem que buscava os holofotes. Ele nunca foi alguém que gostasse de chamar atenção, preferindo a discrição à ostentação da vida moderna. Aos 35 anos, ele vivia modestamente em um pequeno subúrbio, em um apartamento modesto, mas limpo, onde cada objeto tinha seu lugar e cada móvel carregava as marcas do tempo. Ele não tinha grandes sonhos de riqueza ou ambição ilimitada. Ele simplesmente queria viver com dignidade, fazer seu trabalho corretamente e garantir que suas contas fossem pagas em dia. Paul trabalhava como mecânico em uma garagem há cerca de 10 anos. Seus dias eram pontuados pelo som metálico das ferramentas, pelo cheiro persistente de óleo do motor e pela constante entrada e saída de clientes. Ele conhecia carros melhor do que algumas pessoas conheciam suas próprias famílias. Quando o motor tossia, ele instintivamente sabia onde olhar, quais peças verificar, quais ajustes fazer. Era um trabalho exigente e sujo, mas ele amava essa conexão quase íntima com a mecânica, essa linguagem silenciosa que ele compartilhava com as máquinas. Sua vida diária era simples, como um relógio. Ele acordava ao amanhecer, muitas vezes antes mesmo do sol nascer. Ele estava fazendo café preto, que bebeu em alguns goles escaldantes, com as costas apoiadas na bancada de sua pequena cozinha. Depois, ele vestia seu macacão de trabalho, pegava sua bolsa e saía do apartamento, fazendo o mesmo caminho para a garagem todas as manhãs. Lá, ele passava horas molhando as mãos em óleo e graxa, apertando parafusos e substituindo peças desgastadas pelo tempo e pelo uso. Ele amava seu trabalho, mas era exaustivo. À noite, ele chegava tarde em casa, com os ombros pesados, os dedos doloridos e, muitas vezes, cansado demais para preparar uma refeição de verdade. Ele então se contentava com uma refeição requentada ou um sanduíche comido enquanto assistia a um programa chato. Naquele dia, porém, o cansaço pesava ainda mais que o normal. Um carro de luxo, um carro alemão caro, estava lhe dando problemas o dia todo. O motor se recusou teimosamente a cooperar e, após várias horas de desmontagem, exame, novo teste, ele finalmente encontrou a falha. Uma peça defeituosa que ele poderia ter notado antes, se não estivesse tão exausto. Esse tipo de dia o lembrava do quanto seu trabalho, por mais manual que fosse, exigia extrema concentração. Um simples erro, um diagnóstico ruim e tudo pode ficar comprometido. Ele sonhava com um banho quente, a água escorrendo sobre sua pele cansada, lavando a sujeira acumulada sob suas unhas, relaxando seus músculos doloridos. Ele sonhava com uma boa refeição, algo quente e substancial, não um sanduíche engolido rapidamente entre 2 goles de cerveja. Ele só queria sentar, não se mexer, esquecer o dia. Mas a realidade o alcançou assim que ele embarcou no ônibus. Como sempre, estava lotado, cheio de passageiros exaustos, trabalhadores voltando para casa após um longo dia. O ar estava pesado, saturado de conversas abafadas, suspiros cansados e o cheiro persistente da cidade. Ele encontrou um assento vazio perto de uma janela e se jogou, pronto para fechar os olhos por alguns momentos. Então ele a viu. De pé entre os passageiros, uma mulher grávida tentava manter o equilíbrio apesar dos solavancos do ônibus. Ela usava um vestido bege, levemente amassado, e sua barriga arredondada mostrava que a data prevista para o parto estava próxima. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, suas feições marcadas pela exaustão. Com uma das mãos apoiada na borda do assento, ela se segurava firme, tentando não perder o equilíbrio a cada curva fechada. Paul observou a cena por uma fração de segundo. Ele poderia ter desviado o olhar, como tantos outros passageiros pareciam fazer. Mas ele não pensa. Com um movimento natural, ele se levantou e cedeu seu lugar a ela. Oh, obrigada, senhor, ela disse com um sorriso cansado, mas sincero, como se o simples gesto fosse um grande alívio. Não é nada, senhora, respondeu Paul simplesmente. Ela se sentou com um suspiro de alívio, colocando brevemente a mão na barriga, como se quisesse acalmar a criança que carregava no ventre. Paul estava ao lado dela, com uma mão agarrada à barra de metal, observando a cidade passar pela janela. Poucos minutos depois, o ônibus freou bruscamente, obrigando-o a parar no meio do caminho. Um grito perfurou o ar. Elise, desequilibrada, cambaleou um pouco antes de se recuperar, mas a tensão em seu corpo era evidente. Paul, que observava a cena com o canto do olho,
Reagiu instintivamente. Ele colocou uma mão protetora no ombro dela para ajudá-la a se endireitar. Você está bem? Ele perguntou com uma voz tranquilizadora. Ela respirou fundo e seus olhos brilharam com um brilho de apreciação pelo gesto inesperado. Sim, só um susto. Aliás, meu nome é Elise, acrescentou ela, corrigindo-se. Paul, ele respondeu simplesmente, com um tom calmo, quase natural. Um breve silêncio caiu entre eles, um silêncio que, em vez de deixá-los desconfortáveis, pareceu uma pausa silenciosa, compartilhada no calor do ônibus lotado. Então Elise quebrou o silêncio, sua voz suave, um pouco cansada. Você está voltando do trabalho? Ela perguntou, curiosa, mas num tom que sugeria uma camaradagem discreta. Sim, da garagem onde trabalho. Dia longo. Paul esfregou a nuca, lembrando-se do cansaço que pesava sobre seus ombros, mas evitou falar demais, um reflexo típico seu, nunca revelar demais. Ele era um homem de poucas palavras. Elise deu um pequeno sorriso cansado, quase em resposta ao seu aparente cansaço. Imagino que eu também tive um longo dia. Engraçado, eu nem deveria estar acordado a essa hora. Meu médico me aconselhou a descansar, mas não tenho escolha. Ela disse isso num tom quase mecânico, como se aquela situação tivesse se tornado uma rotina exaustiva, um hábito restritivo. Paul, que estava acostumado a ver as pessoas carregando seus próprios fardos em silêncio, ergueu as sobrancelhas levemente, intrigado, mas não insistente. Seu marido não pode ajudá-la? Ele perguntou, não querendo parecer muito intrusivo, mas seu instinto o levou a fazer a pergunta. Elise desviou o olhar levemente, seu olhar vagando pelo espaço. Ela sorriu, mas seu sorriso estava tingido de tristeza, como uma fachada que não se sustentava mais. Ele está sempre fora, disse ela calmamente, evitando brevemente o olhar de Paul, como se hesitasse em revelar uma verdade pesada demais para suportar. Mas ela não acrescentou mais nada, e Paulo, respeitando essa pausa, não insistiu. Ele entendeu muito mais do que as palavras sugeriam. O ônibus se aproximou do próximo ponto, e Elise se levantou lentamente, apoiando a mão na borda do assento. Mas houve um estalo repentino, como o vidro quebrando, seguido pelo som de objetos caindo no chão. Sua bolsa, muito cheia, cedeu sob a pressão e seu conteúdo se espalhou pelo chão. Compras, um livro um pouco usado, uma bolsa gasta, mas também papéis espalhados em desordem. Droga! Ela suspirou, claramente mais incomodada com a situação do que com o cansaço evidente em seu rosto. Paul, sem hesitar, imediatamente se agachou para ajudá-lo a pegar tudo. Seu olhar pousou brevemente nos objetos caídos, percebendo a lentidão de seus movimentos, a evidência do cansaço que marcava seu corpo. Talvez a gravidez, ou simplesmente as múltiplas responsabilidades que ela teve que enfrentar. Enquanto ele reunia os itens, ele se virou para ela. Obrigada novamente. Você é tão gentil, ela suspirou, um sorriso cansado brincando em seus lábios. Ela estava visivelmente exausta, seu rosto pálido e as olheiras atraíam. Paul parou por um momento para observar suas mãos trêmulas enquanto ela colocava sua bolsa de volta no lugar. Um sentimento de empatia cresceu dentro dele. Ele não estava acostumado a se intrometer na vida dos outros, mas algo naquele momento compeliu a estar lá para ajudá-la. Sem realmente pensar, um pensamento cruzou sua mente, e ele disse, em voz baixa, como se fosse uma simples sugestão. Você mora longe? Elise olhou para ele surpresa, aparentemente surpresa com aquela oferta que surgiu do nada. Ela hesitou, pensando na opção. Ele podia sentir a relutância dela, como se ela estivesse prestes a recusar por precaução, por hábito. Mas algo no tom de sua voz, na sinceridade de seu gesto, a fez concordar. Não, a 2 ruas daqui, ela respondeu após um momento de hesitação. Uma brisa leve soprou dentro do ônibus, sacudindo alguns papéis que estavam espalhados. Paul fez um leve gesto com a mão, como se quisesse dispensar aquela pequena distração. Deixe-me acompanhá-lo, ele insistiu, sem nem mesmo pensar no que acabará de dizer. Era simplesmente a coisa certa a fazer. Elise fez uma pausa, examinando o rosto dele, como se estivesse avaliando a situação. Sua desconfiança do mundo exterior, evidentemente reforçada por anos de dificuldades, pareceu desaparecer por um momento sob o calor da gentileza dele. Finalmente, após um momento de silêncio, ela respondeu, quase com um suspiro. Certo, obrigado.
Não vou recusar uma ajudinha. Eles saíram do ônibus juntos, caminhando lado a lado no silêncio da noite que caía lentamente, cada um perdido em seus pensamentos no fluxo dos acontecimentos, mas conectados por um simples ato de gentileza. Eles ainda não sabiam que esse pequeno gesto de Paul, esse convite espontâneo para apoiá-la, seria o começo de algo muito maior. Uma mudança que afetaria suas vidas de maneiras que eles nem poderiam imaginar. O bairro onde ela morava era muito mais luxuoso que o de Paul. Aqui, tudo exalava conforto e opulência. Prédios modernos com fachadas impecáveis alinhados com elegância discreta, protegidos por portões seguros e câmeras de vigilância discretamente posicionadas. As ruas eram limpas, cuidadosamente pavimentadas, longe das calçadas danificadas e dos grafites que adornavam alguns muros do bairro de Paul. Os carros estacionados em frente às residências valiam vários anos de seu salário, modelos reluzentes que brilhavam sob os postes de luz, sedãs de luxo, SUVs imponentes e até 1 ou 2 carros esportivos que ele só tinha visto em revistas. Ele diminuiu um pouco o passo, quase intimidado por aquele ambiente estranho. Elise, que caminhava ao lado dele, parecia um pouco envergonhada, como se sentisse seu desconforto. Aqui está, ela disse, parando em frente a um edifício luxuoso. Paul olhou para o prédio. Uma entrada elegante, com portas de vidro emolduradas e metal escovado, um hall de recepção iluminado visível através das janelas, onde um concierge uniformizado estava posicionado atrás de um balcão de mármore. Ele assobiou interiormente. Um mundo diferente do seu. Você gostaria de um copo de água? Ela perguntou timidamente, hesitando um pouco, como se tivesse medo de ofendê-lo. Ele balançou a cabeça com um leve sorriso. Não, obrigado, mas descanse um pouco. Ela assentiu, visivelmente cansada, mas antes que ele pudesse ir embora, ela vasculhou sua bolsa. Paul esperou, intrigado. Ela pegou um cartão de visita e entregou a ele. Se algum dia você precisar de ajuda. Paul pegou o cartão sem realmente prestar atenção nele. Ele o colocou mecanicamente no bolso do paletó, pensando que nunca o usaria. Ele já havia vivenciado esse tipo de troca, promessas educadas, gestos de gratidão rapidamente esquecidos. Boa noite, ela disse suavemente. Boa noite, ele respondeu antes de se virar e ir embora. O que ele não sabia era que aquela noite mudaria sua vida. A garagem cheirava a óleo, metal quente e suor. Paul trabalhava duro sob o capô de um velho sedã, com as mãos sujas de graxa, concentrado em um motor recalcitrante. Ele amava o que fazia, apesar do cansaço, apesar das dores nas costas depois de horas curvado sobre carros. Aqui ele estava em seu elemento, longe dos bairros chiques e dos salões luxuosos. Ele estava prestes a apertar um parafuso quando a voz de seu chefe chamou, rompendo o zumbido ambiente de ferramentas e motores em funcionamento. Paulo. Ele se endireitou, limpou as mãos em um pano gasto e se virou para seu chefe, um homem de meia-idade com aparência pragmática. Sim. Tem um cara querendo te ver. Paul levantou uma sobrancelha. Ninguém nunca veio vê-lo aqui. Seus amigos sabiam que ele estava ocupado durante o dia e sua família não tinha motivo para visitá-lo no trabalho. Intrigado, ele saiu da oficina e foi em direção à recepção. Quando viu o homem esperando por ele, sentiu uma tensão instintiva apertar seu estômago. O estranho não se parecia com nenhum dos clientes habituais da garagem. Alto, carismático, vestido com um terno de 3 peças perfeitamente ajustado, ele exalava uma aura de autoridade. Seu queixo severo, seu olhar penetrante, sua postura segura. Tudo nele exalava poder e autocontrole. Paul franziu a testa ligeiramente. Você é Paul Diarra? O homem perguntou diretamente. Sim, respondeu Paul, com um tom neutro, mas desconfiado. O desconhecido não pisca. Eu sou Antoine Delacroix. O nome lhe pareceu vagamente familiar, mas ele não conseguiu identificá-lo imediatamente. Precisamos conversar. Paul hesitou por uma fração de segundo, depois assentiu e o seguiu para fora. Uma vez lá fora, Antoine encostou-se calmamente a um carro de luxo estacionado ali perto, cruzando os braços sobre o peito. Ele observava Paul com uma intensidade estranha, como se o avaliasse. Você ajudou minha esposa na outra noite, ele disse finalmente. Paul levou alguns segundos para entender. Sua esposa. Elise. Exatamente. Ela me contou sobre você. Paul ficou ligeiramente tenso.
Ele não gostava de estar no centro das atenções, especialmente quando um homem tão imponente e influente como este vinha falar com ele pessoalmente. Ele olhou para a entrada da garagem, como se estivesse procurando uma rota de fuga. Ele não sabia aonde essa conversa iria levar. Quero agradecer, continuou Antoine em um tom calmo, mas seguro. Você fez o que poucas pessoas fazem. Paul deu de ombros levemente, desconfortavelmente. Não fiz nada de extraordinário, garantiu ele. Antoine olhou para ele com um meio sorriso, como se soubesse exatamente o que Paul iria dizer. Pensé de novo. Um silêncio caiu entre eles, quebrado apenas pelo barulho da garagem ao fundo, o zumbido de um motor, ferramentas de metal batendo umas nas outras, um rádio tocando uma música fraca ao fundo. Então, sem dizer uma palavra, Antoine enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou um envelope. Ele entregou a Paul com um gesto comedido, quase solene. Paul olhou para o objeto antes de olhar para Antoine, desconfiado. Não preciso de dinheiro, ele interrompeu imediatamente, com um tom mais áspero do que pretendia. Antoine não ficou ofendido. Pelo contrário, seu sorriso se alargou um pouco, como se ele já esperasse por isso. Não é dinheiro, ele respondeu com um toque de diversão. Esta é uma oportunidade. Paul franziu a testa. Seu instinto lhe dizia para recusar antes mesmo de olhar. Ele aprendeu a desconfiar de ofertas que pareciam boas demais para ser verdade. Mas algo na atitude de Antoine o fez hesitar. Este homem não parecia nem condescendente nem interessado. Ele apenas esperou, seguro de si. Cuidadosamente, Paul pegou o envelope e o abriu. Dentro, um documento oficial impresso em papel de qualidade, com o cabeçalho de uma grande empresa automobilística. Seus olhos examinaram as primeiras linhas, seu cérebro se esforçando para processar o que ele estava lendo. Uma oferta de emprego. Então, engenheiro mecânico em inovação automotiva. Salário, significativamente maior do que ele ganhava atualmente. Paul levantou a cabeça bruscamente, incapaz de esconder sua descrença. O que é? Antoine cruzou os braços, observando a reação dela com um vislumbre de satisfação. Tenho um amigo que é dono de uma empresa especializada em inovação automotiva. Ele está procurando pessoas competentes e honestas. Elise me disse que você era. Paulo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Não foi possível. Ele, um engenheiro mecânico em uma empresa de ponta? Ele não tinha um diploma de prestígio, apenas anos de experiência e uma paixão inabalável pela mecânica. Ele sempre foi relegado às garagens do bairro e nunca teve essa oportunidade. Por que você está fazendo isso? Ele finalmente perguntou, com a voz um pouco rouca. Antoine olhou-o diretamente nos olhos, com uma expressão séria. Porque às vezes, um simples gesto pode mudar tudo. Paul permaneceu em silêncio, inconscientemente segurando o envelope entre os dedos. Ele pensou naquela noite. A esta mulher grávida a quem ele ajudou sem esperar nada em troca. Para este bairro luxuoso onde ele se sentia um estranho. Para o cartão de visita que ele distraidamente colocou no bolso, convencido de que nunca o usaria. E, no entanto, o destino decidiu o contrário. O rugido dos motores enchia a oficina de última geração, um som familiar, mas estranhamente diferente. Tudo aqui era de alta tecnologia, equipamentos de última geração, software de ponta, uma equipe de engenheiros e técnicos apaixonados. Paul ainda achava difícil de acreditar. Ele não estava mais em uma pequena garagem de bairro, mas em um laboratório de inovação onde os carros do futuro estavam sendo desenvolvidos. Ele se juntou à equipe com receio, temendo não estar à altura da tarefa, mas dia após dia ele provou a si mesmo que merecia aquele lugar. Sua experiência prática foi uma vantagem, sua intuição mecânica impressionou seus colegas, e pela primeira vez, ele sentiu que seu trabalho estava sendo reconhecido por seu verdadeiro valor. Naquela noite, quando ele saiu do escritório, cansado, mas satisfeito, seu telefone vibrou em seu bolso. Mensagem enviada: obrigado, Paul. Para tudo. E Liz? Ele parou no meio do caminho, olhando fixamente para a tela. Um sorriso surgiu lentamente em seu rosto. Um gesto simples. Um assento sobrando para uma mulher grávida. E, no entanto, foi o suficiente para transformar seu destino.